Olá! Para quem vive nesse mundo dos concursos sabe que qualquer informação que vaza antes de um edital é ouro puro. E hoje a gente tem em mãos exatamente isso. Um conjunto de documentos de planejamento que, olha, dão uma visão super privilegiada do próximo grande concurso do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o TCE-PB. A nossa missão aqui hoje é ir além da notícia. A gente vai mergulhar nesses detalhes e tentar decifrar a estratégia por trás de cada ponto, sabe? O que esse cronograma realmente significa? Qual é a história que esse número de vagas conta? E, claro, mais importante, como quem está se preparando pode usar isso a seu favor. Exato. Um concurso para Tribunal de Contas por si só já é um projeto de altíssimo nível. São carreiras que fiscalizam, assim, todo o dinheiro público do Estado. Então, ter acesso a um planejamento interno, mesmo que seja preliminar, não é só uma informação, é uma vantagem competitiva assim enorme. Permite que o candidato saia daquela posição de reagir, né, e passe para a estratégia, planejando os estudos com meses, talvez até anos de antecedência. Bom, então vamos começar pelo que todo mundo quer saber. Datas. Os documentos apontam um plano para publicar o edital até junho de 2026, e as nomeações estão previstas para começar já em 2027. À primeira vista, parece um cronograma bem claro, né? É claro, e eu diria mais, é inteligente. A previsão de nomeações para 2027, ou seja, no ano seguinte ao edital, sinaliza que o planejamento orçamentário já está no radar. Não é tipo uma promessa vazia. É um projeto que já tem uma dotação prevista. Mas a data do edital, junho de 2026, me chama a atenção por um outro motivo. E qual seria? É estratégico. Publicar um edital no meio do ano posiciona o concurso do TCE da Paraíba de uma forma muito interessante no cenário nacional. Ele meio que evita o confronto direto com a temporada de grandes concursos federais, sabe? Que geralmente esquenta no segundo semestre. Tipo o eventual concurso do TCU, que drena a atenção de milhares de candidatos. Quem está focado na Paraíba pode encontrar um ambiente de preparação um pouco menos poluído por essa concorrência nacional toda. Faz todo sentido. É um jeito de garantir que eles atraiam os melhores talentos focados na carreira estadual, sem ter que disputar com a máquina dos concursos federais. Agora, vamos pro ponto que, para mim, é o mais intrigante desses documentos: as vagas. A proposta é de 50 vagas, só que todas para cadastro de reserva. Para qualquer concurseiro, essa expressão já acende um alerta amarelo, para não dizer vermelho. Com certeza. O termo cadastro de reserva, o famoso CR, tecnicamente significa que o órgão faz uma lista de aprovados, mas não tem obrigação legal de nomear imediatamente. Eles vão chamando conforme a necessidade e a disponibilidade de orçamento. É a definição da incerteza, né? Exato. Aí eu te pergunto, isso não é dar uma brecha perigosa para a administração? Se a próxima gestão, por exemplo, tiver um viés mais de austeridade fiscal, eles não poderiam legalmente simplesmente decidir não chamar ninguém do cadastro? Deixando os aprovados a ver navios? Essa é a pergunta de 1 milhão. E aí é que a análise precisa ir mais fundo. O risco que você descreveu é real. E muitos concursos que usam CRU como rede de segurança, isso acontece. Mas neste caso específico, os próprios documentos de planejamento dão a resposta para a gente. Eles revelam que o TCE da Paraíba enfrenta um déficit de pessoal que já é considerado crítico. A máquina está operando no limite. Então a necessidade é imediata. É mais que imediata, é estrutural. A intenção de convocar todos os 50 aprovados, como está indicado no planejamento, não é um desejo, é uma necessidade operacional. O custo de não contratar, sabe, com auditorias atrasadas, fiscalizações comprometidas, o risco de prescrição de processos é muito maior para o tribunal do que o custo de nomear esses 50 novos auditores. Entendi. Portanto, essa manobra do cadastro de reserva aqui parece ser muito mais uma formalidade burocrática, talvez para dar flexibilidade no cronograma de nomeações ao longo de 2027, do que um sinal de risco para o candidato. Entendi. A vaga, na prática, existe e é super necessária. O nome é só um detalhe administrativo. Isso muda tudo. Mas vagas para quem exatamente? O planejamento detalha o perfil que o TCE está buscando? Sim, e de uma forma bem específica. O cargo é o de auditor de controle externo.
E as áreas de formação prioritárias listadas são administração, ciências contábeis, economia, direito e engenharia civil. Uma lista bem clássica para tribunais de contas, com exceção talvez da engenharia civil, que nem sempre aparece com tanto destaque, né? Essa distribuição entre as áreas diz alguma coisa sobre as prioridades atuais do TCE? A ênfase em engenharia, por exemplo, sugere um foco maior na fiscalização de obras públicas. Precisamente. A composição das vagas é um raio-x das preocupações do órgão. A presença forte de direito, contabilidade e economia, isso é a base de qualquer tribunal, para analisar a legalidade das contas. Mas a especificação de engenharia civil é um sinal claríssimo de que a fiscalização de contratos de obras públicas é e vai continuar sendo uma área de altíssimo risco e, portanto, de alta prioridade. Com o volume de investimentos em infraestrutura, ter auditores que entendem de projetos, de medições, de planilhas de custos é fundamental para combater superfaturamento e garantir a qualidade do que é entregue para a população. E sobre a possibilidade de vagas para qualquer área de formação, o documento menciona que está sendo considerado? Para quem tem diploma em outra área, sei lá, história ou comunicação, vale a pena o risco de começar a estudar agora? Esse é o cálculo de risco mais difícil. Se essa vaga de qualquer área se confirmar, ela tende a ser a mais concorrida de todas. Minha análise é que, para esse perfil de candidato, o ideal é não esperar. Comece a estudar imediatamente o chamado núcleo duro dos concursos de controle: direito constitucional, administrativo, administração financeira e orçamentária, a AFO, e português. Essas matérias vão cair com certeza, não importa a área de formação. Se a vaga para qualquer área não se concretizar, esse conhecimento é 100% aproveitável para dezenas de outros concursos. E se ela se concretizar, o candidato já vai estar muito à frente da maioria. Ou seja, o estudo não é perdido. Com essa especificidade toda e a competição que já se desenha, a preparação precisa ser cirúrgica, imagino. Não é um concurso para se aventurar. De forma alguma, a régua é altíssima. A gente está falando de um conteúdo denso, complexo. Não basta conhecer a lei. É preciso dominar a jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio TCU. Não basta saber contabilidade geral, é preciso mergulhar em contabilidade aplicada ao setor público. A preparação exige um plano sólido, muita disciplina e, principalmente, estratégia. É uma montanha de conteúdo. E não adianta só ler e assistir a aulas, certo? A gente sabe que, nesse nível, a prática de resolver questões é o que define o jogo. É o que transforma a teoria em pontos na prova. Sem a menor dúvida, a aprovação vem da prática exaustiva. É resolver milhares de questões para entender não só o conteúdo, mas o estilo da banca, as pegadinhas, os temas mais recorrentes. Ter acesso a um arsenal de provas de concursos anteriores, com gabaritos comentados por professores para entender por que você errou, é isso que constrói a confiança e a velocidade para o dia da prova. É o diferencial entre quem sabe a matéria e quem sabe fazer a prova. É o que faz a diferença na hora de se preparar de verdade. Falando nisso, para quem é estudante e busca essa preparação completa, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E voltando ao TCE da Paraíba, essa abordagem estruturada que une teoria e prática massiva é exatamente o que vai ser exigido para buscar uma daquelas 50 vagas. Vagas que, como a gente já discutiu, são muito mais concretas do que o nome cadastro de reserva pode sugerir. E tem outro ponto que me chamou a atenção. O planejamento não parece ser um caso isolado, sabe? Ele menciona que o edital do TCE de Santa Catarina está iminente e traz até depoimentos de aprovados em outros concursos recentes, como os dos TCEs do Acre e do Mato Grosso do Sul. A gente está vendo, de fato, uma onda de renovação nos tribunais de contas pelo país. Sim, e essa é talvez a principal mensagem para quem sonha com essa carreira. O que está acontecendo na Paraíba não é um ponto fora da curva. Há uma tendência nacional de renovação desses quadros. Muitos servidores que entraram naquelas grandes levas de concursos depois da Constituição de 88 estão agora se aposentando, sabe? Isso abre um vácuo de pessoal técnico qualificado
E, ao mesmo tempo, a complexidade da gestão pública aumentou, exponencialmente, exigindo novas competências. A área de controle externo está, sem dúvida, em um de seus momentos mais aquecidos das últimas décadas. E falando em atrativos, o documento menciona um salário inicial de R$ 18 mil para o cargo no TCE de Santa Catarina. É razoável usar isso como um parâmetro para Paraíba ou a realidade de remuneração varia muito entre os estados? Olha, varia, mas o parâmetro é válido para se ter uma noção da ordem de grandeza. A estrutura remuneratória dos tribunais de contas costuma ser uma das mais altas do funcionalismo estadual, justamente pela complexidade e pela responsabilidade do cargo. Pode haver diferenças por causa de custo de vida regional ou benefícios específicos, mas o inicial na faixa de 15 a 20 mil reais é uma expectativa bem realista para o TCE-PB. É uma remuneração que reflete a importância estratégica do auditor. Certo. Então, vamos amarrar as ideias principais. Para quem está acompanhando a gente, acho que desvendamos alguns pontos cruciais desse planejamento. Primeiro, o cronograma é real e estratégico. Edital até junho de 2026, com nomeações em 2027, bem posicionado para evitar a concorrência mais pesada. Segundo, e talvez o mais importante, as 50 vagas em cadastro de reserva não devem assustar. A necessidade interna do órgão é tão grande que a convocação de todos os aprovados é o cenário mais provável, quase uma certeza operacional. E, por último, o foco é em um perfil técnico especializado, direito, contabilidade, engenharia, entre outros, o que exige uma preparação de altíssimo nível, focada e com muita, mas muita prática. Perfeito. E se eu pudesse deixar um insight final, seria este. Não leiam o cadastro de reserva como um sinal de incerteza. Leiam como um sinal de inteligência administrativa do órgão. A verdadeira notícia não está no nome da vaga, mas na informação sobre o déficit crítico de pessoal. A oportunidade não é uma promessa para o futuro. Ela já existe, está latente, só esperando para ser preenchida. Excelente. E para fechar, eu deixo uma provocação para quem vai acompanhar de perto esse concurso. O planejamento que a gente analisou menciona que uma comissão interna ainda está fazendo o levantamento do quantitativo exato de vagas necessárias. Agora pensem comigo, se a necessidade atual já é tão grande que o plano é chamar todo um cadastro de 50 pessoas, o que será que essa comissão vai descobrir quando colocar os números finais no papel? Fica a reflexão. Será que a oportunidade real, ao longo da validade do concurso, não pode ser ainda maior do que esses 50 postos iniciais? É algo para ficar